Salve Maria, sou missionário Céu Roberta, que é Mateus 16. Vemos que tem uma igreja. Sobre ti, Pedro, 18, eu edificarei minha igreja. Aqui você já vê uma só igreja. Pedra angular é Cristo. E outros fundamentos, outras pedras são os apóstolos. Cristo, João 1:42, muda o nome de Simão para Cefa, que é pedra. A essa igreja que Cristo fundou, deixou Pedro como pastor universal, seu porta-voz, João 21:15-17, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, deu o dom de pastorear em Atos Apóstolos ali, 15:7, está tendo uma contenda, está tendo uma discussão, nem o apóstolo Paulo resolve, nem os discípulos conseguem resolver, nem um bispo ali de Jerusalém, que é Tiago, consegue resolver, resolve o bispo universal, que é Pedro. Atos Apóstolos 15:7. Coloca a casa em ordem para mostrar que ele tem autoridade suprema nessa igreja. Que igreja é essa que Cristo fundou? Tem doutrina, tem pastoreio, tem um só Espírito Santo e uma só verdade. Que está a verdadeira oração, João 4:23. Que é a Eucaristia, Mateus 26. Ou 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Oi, nego. O pai tá trabalhando aqui, tá? Mateus. Primeiramente já tem um envio aqui, Mateus. Que é um resumo que eu vou fazer de Bíblia. Resumo o quê? Para você ver qual é a verdadeira igreja. Quem foi confiado a verdade. Quem foi ensinado a verdadeira doutrina. E quem tem o verdadeiro paráclito. Segundo Coríntios 11:4, irão pegar vários Jesus diferentes, que é outro espírito. Que nem é o paráclito não, meus queridos. Aqui, Mateus 10:2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão. Simão, primeiro, destaque. Já viu o destaque de Pedro, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor, incorporou outro lugar de Judas, que caiu em Matias, Atos Apóstolos 15 ali em diante, para ser incorporado nesse ministério, para ser 12. E o apóstolo Paulo é o menor e o último apóstolo que perseguiu essa igreja, 1 Coríntios 15, 9, 10. Agora, vemos o envio. Agora vamos ver, que igreja é essa? É um só Espírito Santo. As apóstolos 2 ali desce o Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações para entender a sua própria língua materna. Porque é um só Espírito. Efésios 4:5. Seja um só corpo e um só Espírito. Assim como fosse chamado pela vossa vocação. Um só Senhor, uma só esperança. Um só Senhor, um só fé e um só batismo. Aí você vê, a Universal prega uma forma de batismo. É outra forma de crença, é outra doutrina, é outro evangelho, é vários Jesus diferente. E pastor, por unção de homens, envio de homens, se auto-uja apóstolo, se auto-uja bispo, se auto-uja apóstolo e por aí vai. Por si próprio, pela sua própria conta. E quer estar certo. E no pastoreio, no envio que Cristo enviou, eles não acreditam. Mas eles acreditam na sua própria conta. Hoje eu sou apóstolo, me ungiram apóstolo, como ungiram Valdomiro Santiago, como ungiram a Gernodu. Quem ungiu eles? Se o apóstolo Paulo fala que ele é o menor e o último dos apóstolos. E para ser apóstolo tem que caminhar junto com Cristo. Desde o começo de João Batista até a ascensão, Jesus Cristo na nuvem. E a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3, assim de hora em diante, as denominações, potestade celeste, pode conhecer pela igreja, a fina diversidade do sabedoria divino. Que igreja é essa? Aqui, uma igreja perfeita, santa, sem ruga e sem qualquer defeito. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. Ó a voz da igreja, ó a autoridade da igreja. Você vê, para você entender, em Gálatas 6:9 até o 10, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia a confusão. Quer perturbar o evangelho de Cristo. O evangelho que
está nessa igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Quem são os perturbadores desse evangelho que irão perseguir essa igreja? Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando o Jesus diferente daquele que você é pregado, ou você trata de receber outro espírito diferente, ó. Outro espírito diferente que irão perseguir a igreja. Diferente do que às vezes é recebido outro evangelho diverso do que às vezes abraçado igualmente, aceitar. A igreja ela só prega um só evangelho. Não esse evangelho diverso. Outro Jesus diferente. Não. É um só evangelho, porque é um só paráclito, é um só Espírito Santo. Cristo ele só tem uma noiva. Não de que mais de 50 milhões de noivas. Não. É uma só noiva. É um só Jesus. Que vem lá do fundamento dos apóstolos e profetas. Se você saiu desse fundamento, desse ensinamento, dessa doutrina, as Apóstolos 42, nessa doutrina, que na minha doutrina é mínima, aquele que instiga tem que seguir a minha doutrina, João 7, 14 e 17, eu não falo de mim próprio. Até eu teve um envio, o próprio Deus que me enviou. Lucas 10, 17, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu enviei os apóstolos. Eu deixei minha esposa. Quem renega esse envio, quem persegue essa igreja, com Atos Apóstolos 9 ali, estão perseguindo Cristo, estão perseguindo a igreja. Sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Porque essa igreja tem a chave de ligar e desligar. Igreja protestante não tem essa chave de ligar. Não tem esse primato, não tem essa revelação. Tanto que não existia igreja protestante. Existiam pessoas que pregavam o nome de Jesus Cristo. Marcos. Olha só, olha a receita que Cristo fala, hein, ó. Marcos 9, ó. 36. João disse, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônio em teu nome e não proibimos. É só que interessante. Vimos pessoas expulsar demônio, pregar só a palavra que não nos segue. Se expulsar o demônio, então estão pregando a palavra. Para expulsar o demônio, tem que pregar a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Jesus, ó. E lo proibimos, ó. Jesus, porém, disse, não proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome, em seguida posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é o nosso favor, ó. Tem que ser ao favor da igreja, da doutrina, do ensinamento. Aquelas pessoas estavam pregando em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsando o demônio, mas não era contra a igreja, contra o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, está expulsando o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê nessas igrejas, milagres e prodígios acontecem, não é o pastor que está fazendo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. A misericórdia tem força sobre o julgamento. São pessoas que, infelizmente, estão na igreja errada, em seita errada, mas mesmo assim Cristo opera milagre e prodígio, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Por isso que acontece milagre lá na graça, na plenitude, na universal, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por causa da igreja. Porque só tem uma igreja fundada. Se lá faz milagre, imagina a verdadeira igreja. Que tem Eucaristia, que tem sacerdote. Por isso que essas igrejas, por exemplo, tem manifestação de demônio. Na igreja católica você já não vê isso. Porque tem a Eucaristia, tem o altar consagrado. Você não vê manifestação de demoniados. Olha a diferença. Você está entendendo? Por quê, cara? Porque Cristo ele deixa a sua doutrina a essa igreja, sobre esse pastor universal. Não é mais Simão, é Cefa. Por isso que os apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na verdade, é a doutrina de Cristo, que Cristo ensinou. Transmitiu para os seus apóstolos, deu autoridade para os seus apóstolos sobre a primacia de ligar, desligar a Pedro. João 20, 21, aquele que vocês perdoar, será perdoado. Aquele que você retiver, será retido. Aquele que não ouve a igreja, em Mateus 18, 17, é um pagão publicano. Interessante, cara. Aqui, ó, João 20, 21, ó. Disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. A vós. Ó, tem um envio, cara.
Depois dessas palavras, soprou sobre ele, dizendo: receba o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes o pecado, eles serão perdoados. Aqueles que retiverdes serão retidos. Aqui, ó. 7, 16 e 17. Respondeu Jesus: a minha doutrina sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, a minha igreja, que vai pregar essa doutrina. Esse ensinamento. Ele estudou onde ele vem? Pois esse conhecimento da Escritura, ó. Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó. A vontade de Deus é o quê? Seguir essa doutrina. As apóstolos observavam na doutrina dos apóstolos que outras pessoas juntavam o caminho da salvação quando era introduzado nessa igreja. Era reconhecido por essa igreja. Que os apóstolos estão anunciando isso aqui, ó. A doutrina do alto. Tanto ali em Atos Apóstolos 8, você vê uma coisa muito importante. 8, 13 e 17. Ó. Mas depois que acreditaram em Filipe, ele anunciava o reino de Deus. E o nome de Jesus Cristo, ó, homens e mulheres pediam o batismo. Ó. A palavra, a pregação oral dos apóstolos de Filipe. Não é a igreja protestante. Não é a universal. Não é a mundial. Não é a assembleia. Meu irmão, aqui, ó, a primacia. A primeira igreja anunciando a verdade. Olha só que interessante. Simão também acreditou. Foi batizado. Ele não abandonava Filipe. Admirado, estupefatos, os grandes milagres e prodígios que era feito. Ó, esse Simão que era mago, feiticeiro, macumbeiro, que você vê hoje em dia. Eu já vi católico macumbeiro, cara. Faz sinal da cruz e é macumbeiro. Faz macumba, feitiçaria para destruir as pessoas e no dia tá lá na igreja. Aqui, ó. Tem também Bíblia aqui, ó. Acreditou. Foi batizado, claro, né? Os apóstolos se achavam em Jerusalém. Tendo ouvido que a Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha só, as colunas, cara. Pedro, ele é o pastor, João é o discipulado de Jesus. Pedro e João andavam juntos, cara. Marcos, discípulo de Pedro. Este, assim que chegaram, fizeram a oração pelos novos fiéis, ó, a fim de receber o Espírito Santo. Ó. Novos fiéis nessa igreja. Pedro já tinha convertido mais de 3.000 almas, que a pregação de Filipe converteu pessoas, foi batizado, mas não desceu para a Acta ainda. Foi enviado Pedro, ó, em primeiro lugar, e João. De acordo com Mateus lá, 10, 2. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os dois apóstolos lhe puseram a mãos e receberam o Espírito Santo. Desceu o Espírito Santo. Ainda tem mais. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram dinheiro. Ó. É que você vê hoje em dia aí. Essas igrejas que pregam esse evangelho é propósito, é campanha, é voto, dá o dízimo, faça uma oferta de 500, faça uma oferta de 1.000, faz uma oferta de 100, preciso de 100 pessoas que fazem uma oferta de 200. Não é o verdadeiro evangelho. Bíblia. E as pessoas gostam dessas pregações. Não é quem ora mais, não é quem clama mais, não é quem estuda mais, não é quem está sob esse pastoreio. Dizendo, dai-me também este poder para que todos, aquele que o impuser a mão, receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgais poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte nesses mistérios, já que teu coração não é puro diante de Deus. Vocês macumbeiros aí que são católicos, que gosta de fazer macumba, feitiçaria,
Esses rituais aí para destruir famílias, destruir casamento, amarrar não sei quem. Aqui, ó. Vai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem poder contra crente, contra católico. Que o Espírito Santo está sobre a vida daquele que segue corretamente a palavra. Católicos falsos, feiticeiros. A igreja não permite. Salve Maria. Porque Apocalipse 12 ali, Satanás arrasta a terça parte das estrelas. Olha só, presta atenção. Anjos inteligentíssimos. Está aqui na terra. Por quê? Eles inventam o quê? Eles fundam a igreja, eles fundam espírita, espiritismo, macumbaria, feitiçaria, se passando por anjos de luz. 2 Coríntios 11, 13 a 15. O que você vê aí são demônios. São anjos inteligentíssimos que foi expulso do céu que está aqui na terra. Pregando outro Jesus, outro evangelho, pregando feitiçaria, macumbaria, dizendo que é religião. É uma só religião que Cristo pregou e ensinou aos seus apóstolos. Isaías 42, do 1 ao 5, você vai ver a perfeita religião. Então, não teve boi para aquele mago. Se você for estudar a patrística fala desse cara. Pedro foi lá combater esse herege, combater essa feitiçaria. Interessante. Porque é obrigação da igreja. Tito 9 tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina, aquele que persegue a sã doutrina, aquele que denigra a sã doutrina, aquele que fala mal de Nossa Senhora, aquele que usa como a religião como para fazer feitiçaria, macumbaria. A nossa luta é contra isso, meu irmão. Contra as igrejas protestantes, contra essas feitiçarias, contra essas macumbarias, contra esse império político, esse império religioso, essa heresia que você vê hoje nessa atualidade, contra a rede social. Papel da igreja, dos servos da igreja. Que nós temos um verdadeiro Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. É para você entender, cara. As pessoas querem buscar a verdade, as pessoas querem estar na igreja, mas querem seguir o mundo. Hoje as pessoas estão na igreja, amanhã está lá no barzinho. Hoje as pessoas estão na igreja, está lá na macumbaria. Hoje as pessoas estão na igreja, amanhã está lá na feitiçaria, lá na espiritismo, Allan Kardec, Chico Xavier. Hoje as pessoas estão lá na igreja e amanhã está fazendo mal ao próximo. É isso que está nessa autoridade. Quem não tem o Espírito Santo, quem não se apegar à palavra de Deus, está ferrado, meu. Está ferrado. Cara, eu sou perseguido, cara. No trabalho, na família, nas amizades, por onde eu passo. Quem vê meu vídeo fica brabo, se escandaliza, porque nós temos que se pregar mesmo, cara. Quem protege nós é o Espírito Santo, cara. Quando o diabo tenta, joga seta, usa esses macumbeiros, esses feiticeiros, bate e volta, porque lá o profeta Elias estava combatendo 450 profetas de Baal, se eu não me engano. Aquele que Deus ouvir com fogo, será Deus. Os profetas de Baal ficou ali fazendo seu ritual, suas macumbarias, sua feitiçaria. Prevaleceu o Deus de Israel, cara, que respondeu com fogo, que é o Deus sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. É um Deus todo-poderoso. Quando você faz um trabalho para você, quando você vai lá diante do altar, meu irmão, o padre não precisa falar nada. Quando você se prostra ali diante do altar, toda macumbaria, toda inveja, toda simpatia, toda... vai por terra, cara. Quando você abre a Bíblia, começa a ler, começa a meditar, começa a entender, toda macumbaria, toda feitiçaria cai, porque sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, uma igreja que irá quebrar cadeias, uma igreja que irá anunciar a verdade. Que é a Eucaristia, a verdadeira adoração. Não essas novidades, essas fábulas, não, cara. A cruz. A linguagem da cruz, por isso que a cruz incomoda. Salve Maria, sou missionário de São Roberto. O apóstolo Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive, estou preso
atado à cruz de Cristo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.